A gente conversa ao vivo com o ginecologista da Maternidade de Brasília, o Breno César Abreu Sena. Doutor Breno, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia, Breno. Aos ouvintes da Nova Brasil FM. Muito obrigada, doutor, pela participação. E a gente conversa porque amanhã, dia 15 de agosto, é celebrado o Dia da Gestante, não é? E toda a comunidade médica, sobretudo aí os ginecologistas, os obstetras, estão lembrando a importância do pré-natal para que essas mãezinhas tenham uma gravidez tranquila e para que essas crianças nasçam com mais saúde ali, já cercadas dos cuidados necessários. Então eu começo te perguntando o que é o pré-natal, doutor, e quando que ele deve começar? Essa assistência se inicia a partir de quando? Então, o pré-natal é um conjunto de medidas, de orientações, de prescrições, de solicitações de exames que são feitas ao longo de todo o período gestacional, a fim de que a gente possa identificar as necessidades de cada gestante, as condições que podem levar a riscos, corrigi-las e minimizar ao máximo esses impactos durante a gestação e durante o parto. O momento ideal, no meu entender, de começar o pré-natal seria mesmo antes da paciente se tornar gestante, naquele momento em que ela opta por gestar, porque nesse momento o ginecologista ele vai fazer uma avaliação clínica, vai solicitar exames, vai identificar condições prévias à gestação que podem ser trabalhadas no sentido de melhorar as condições gestacionais e minimizar riscos. Só que na prática o que a gente vê é que as pacientes procuram mesmo assistência pré-natal logo depois do diagnóstico da gestação. Outra coisa interessante é o seguinte: existe um benefício muito grande quando você institui uma relação médico-paciente saudável, que tenha uma relação de confiança. Então, para a gestante, seria o ideal que ela conseguisse identificar um profissional que estivesse alinhado com os anseios que ela tem, tanto para a condução do pré-natal quanto também para a condução do parto. Então, o momento ideal seria até antes mesmo de gestar. Na nossa cultura, o que a gente vê é que as pacientes procuram logo depois do diagnóstico da gestação. Doutor Breno, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil FM. Como que fica o caso daquelas mães que no primeira gestação fazem tudo certinho, fazem tudo pré-natal, mas aí vem um segundo filho, um terceiro, às vezes um quarto, isso está ficando cada vez mais raro, mas tem muita gente aí com 5, 6 filhos. O senhor percebe na sua experiência clínica que vai dando uma relaxada, o primeiro pré-natal é feito com carinho, o segundo já é mais tranquilo, ou a cada gestação a mãe tem essa preocupação em geral? Olha, o que eu percebo é que a cada gestação ela tem um cuidado diferenciado e muitas vezes o que impacta é que às vezes a paciente, quando procura no segundo, no terceiro filho, ela já passou por diversas situações de risco que ela não quer passar novamente. Uhum. Então, muitas vezes o que eu vejo não é isso que você está colocando, é que pelo menos no nosso consultório lá, a gente vê que elas estão cada vez mais preocupadas com o que se passou e preocupadas em não passar novamente pelas mesmas situações de risco, né? Legal. Então, elas procuram ter até mais afinco nas gestações futuras do que naquela que muitas vezes ela teve durante uma adolescência, com uma gestação não programada, não planejada, né? Entendo. Então, cada vez mais eu percebo que a gente tem tido menos gestações proporcionalmente por paciente e que elas têm tido a preocupação de procurar fazer um pré-natal adequado para poder ter um parto, um desfecho, né, desse pré-natal com boas condições, com condições favoráveis. Ô doutor, e se a gente puder citar aqui, quais são as doenças gestacionais e outras complicações que podem ser evitadas, as principais, com um pré-natal bem feito e feito desde o início? Então, na realidade, a gente poderia dizer para vocês que tem condições que a gente consegue antever, que a gente consegue prever, que consegue fazer um diagnóstico prévio e consegue evitar, e outras que não. Então, por exemplo,
a gente poderia, através de avaliações pré-natais pormenorizadas, identificar o risco de abortamento. Tem algumas situações que a gente consegue atuar positivamente, conseguindo evitar até o abortamento. Caso este, por exemplo, quando o colo começa a encurtar, a gente pode programar uma intervenção que a gente chama de cerclagem de colo uterino. Tem situações de parto prematuro que a gente consegue identificar também e, através de medidas, minimizar esse risco. Tem situações como a diabetes gestacional, por exemplo, que é bem prevalente no nosso meio e que a gente consegue fazer um diagnóstico muito precoce e consegue instalar um tratamento multidisciplinar, fazendo com que essa gestante ela não tenha os impactos do diabetes gestacional, então acaba sendo um diagnóstico que não tem repercussão nem do ponto de vista materno nem fetal, e tem situações, por exemplo, como a pré-eclâmpsia, que a gente muitas vezes tenta minimizar através de prescrição de medicação, mas a gente não consegue evitar que venha acontecer. Mas o mais importante nessa história toda é que, através do pré-natal, é que a gente consegue identificar e que a gente consegue tomar alguma medida no sentido de conseguir diminuir o máximo ao risco para a paciente e para o bebê. Doutor Breno, o senhor falava da importância de iniciar o pré-natal antes mesmo da gravidez constatada. Eu me recordo, muita gente que está nos acompanhando pelo rádio deve ter também alguma história para contar parecida, mas eu tenho uma pessoa muito próxima à minha família que a mulher estava com uma forte cólica somente e foi até o hospital e ali descobriu que estava grávida e foi até um nascimento prematuro. Isso é mais comum do que a gente pensa, doutor? Isso pode acontecer, não é o comum, não é a regra, é uma exceção, mas pode acontecer. Pacientes, por exemplo, que têm irregularidade menstrual, síndrome de ovário policístico, que não tem um ciclo menstrual regular, que acaba tendo uma ovulação e uma gravidez sem que perceba que está grávida e quando descobre a gestação ela já está bem evoluída. Mas não é o padrão, isso acontece mesmo, a gente vê isso, mas são casos mais pontuais. Imagino, eu trago isso justamente para reforçar a importância de um acompanhamento médico constante, né, doutor? Claro, claro. Se ela faz uma avaliação ginecológica anual, pelo menos, é um momento que o ginecologista tem de identificar as situações que ele pode trabalhar, até mesmo não visando só a questão da gestação, mas visando a saúde ginecológica da mulher. A gente consegue identificar e melhorar a qualidade de vida, melhorar até problemas futuros que ela possa vir a ter. Excelente. Agora são 8h52. Este foi o Dr. Breno César Abreu Sena, ginecologista da Maternidade Brasília, que conversou com a gente hoje nesse âmbito aí das vésperas do Dia da Gestante sobre a importância do pré-natal. Dr. Breno, obrigada por hoje, bom trabalho, seja sempre bem-vindo ao Nova Brasil. Muito obrigado a vocês, um bom dia e um bom trabalho a todos. Um abraço, doutor.